Não, e eu já comecei a perceber também, e isso é um fenômeno que a gente vê muito claro quando a gente coloca isso dentro daquilo que eu falei para o senhor, da jurimetria, Uhum. porque você consegue estabelecer ali uma linha no tempo e você começa a visualizar no próprio gráfico ali que aparece para você a tendência de decisões. E quando o STJ ou o STF eles sobrestam um tema, para quem é da área tributária aí, aliás, para quem está acompanhando a gente aqui, quando você tem uma questão que a gente chama de multiplicidade de recursos, a tendência é que chegue num ponto ali que o STJ vai lá e tranca aquilo ali, suspende todas as ações que estão em curso no país, para que você possa tomar uma decisão, né, que sirva de referência, de parâmetro para todos os casos idênticos do país, tá? Ideia maravilhosa, perfeita, concordo, acho que tem que ter mesmo, porque isso de você padronizar o sistema vai naquela ideia que a gente estava defendendo, que é de você dar, né, mais segurança jurídica, mais previsibilidade para o mercado. Porém, aí vem a minha ressalva, você não pode utilizar isso aí como mecanismo, né, para você poder fazer laboratório com o contribuinte. E muito menos para você poder ficar validando, né, condutas irregulares do fisco com o objetivo claro e simples de suprir deficiências de arrecadação, problemas de caixa, problemas de déficit fiscal e etc, etc, etc. Cada vez que você faz um negócio desse e você valida uma cobrança irregular dessa do fisco, você cria um precedente perigoso, você cria uma armadilha, você cria um obstáculo para sua própria economia. E o que é mais curioso é que, dentre essas decisões aí que nós estamos comentando e tal, aí, como o senhor bem comentou, os processos em curso estão suspensos até a decisão dessa corte. Aí, as instâncias inferiores não julgam. Não Não julgam. concedem liminar, porque está Está suspenso. suspenso, Não perfeito. dá sentença, porque está suspenso. Isso. Aí lá, quando sai a decisão da Corte Superior, fala assim, olha, mas aqueles que já tinham decisão, como que eu tinha decisão se você pediu para suspender? O juiz não podia me dar a decisão? Agora você está dizendo que se eu tinha decisão, eu posso aproveitar? Ou seja, sabe assim, parece que não se entende ou não se compreende o sistema. É. Não é? Quer dizer, porque. Você tem, você tem uma questão aqui interessante. Quando. Primeiro que aquilo que eu falei com o senhor, eu já reparei, isso é uma questão minha particular, que eu comecei a prestar atenção nisso. Antes de você sobrestar, você tem uma tendência. E daí, quando o tribunal sobresta aquele processo, aquela tese, e aí ele julga aquilo ali em definitivo, tá? Tem inclusive matéria, saiu no JI recente disso, tá? Que, assim, acredite se quiser, tá? Depois até manda isso aqui pro senhor aqui no particular. Tem 95% das teses estão sendo julgadas favorável ao fisco. Então, olha lá para você ver o que isso traz de preocupação para a gente. Porque você vai validando essas aberrações, né? Criando esses precedentes horrorosos e disseminando uma insegurança incrível. E daí teve aquela decisão do ministro Barroso, quem se lembra aí do caso, inclusive uma discussão que tinha em cima da própria CSLL, foi naquele episódio lá que ele falou que as empresas que depois do julgamento do Supremo ainda continuaram, né, sem fazer o pagamento da CSLL, tinham feito uma aposta no cassino, você lembra desse Sim. vídeo? Então, quando eles criaram aquilo ali, aquela decisão ali, inclusive tem muita gente que me pergunta sobre isso. Ah, como é que eu faço agora? Eu vou recuperar ou eu não vou recuperar? Ali, o STF criou uma regrinha ali, que é bem esquisita, mas assim, se você olhar para aquilo ali, prestar atenção naquilo ali e utilizar aquilo ali a seu favor, pode ser até positivo para você. Primeiro, porque ele vai estabelecer lá o seguinte: quem já tinha uma decisão favorável não vai precisar devolver, tá? Porque ele vai respeitar ali o direito adquirido. Sim. Isso aí Positivo. é muito positivo. E aí vai naquela ideia lá que a gente estava falando antes. Se você aproveitou o crédito na hora certa, você não vai ter Justamente. nada para devolver agora. Pronto. Segundo, porque o ele vai respeitar o limite da anterioridade constitucional do tributo. 90 dias ou a anterioridade anual.
Isso aí também é outro aspecto, ó, legal. Sim. Tá? Porque daí você tem aí o que a gente chama de overruling, que é Uhum. quando você tem uma mudança, né, na posição do tribunal, que mudou de entendimento e passou a entender que o tributo é legítimo, tá? Que você tem que pagar pelo tributo. E aí, a partir daquele momento ali, você também precisa respeitar o princípio constitucional da anterioridade tributária, seja ele anual, seja ele, Uhum. né, nonagesimal. Ou Sim. seja, só vai poder passar a cobrar o tributo no exercício do ano seguinte e respeitado no mínimo ali o período de 90 dias. Isso daí também é um aspecto positivo. Então, para mim, aquela decisão ali, muito embora você vai discutir outros aspectos ali que eu entendo que são bastante polêmicos ali, né? Mas, enfim, para mim ele traz ali um pouquinho de clareza, pelo menos quanto a essa questão aí, tá? De quem já tem o direito adquirido não ter que devolver, né? E no caso do fisco, né, que vai ter que fazer a cobrança ali, né? Passar a cobrar ali a partir daquele momento ali, tem que respeitar esse prazo aí de 1 ano ou de 90 dias.